Boa noite, torcida tricolor, aqui é Hugo Seixas, hoje quarta-feira, dia 8 de abril de 2026, gravando mais um Tricolor no Trânsito, né? Uma quarta-feira depois de uma estreia decepcionante na Libertadores contra o La Guaira, lá na Venezuela, né? Pontuar algumas coisas aqui sobre o jogo, pontuar aqui algumas coisas sobre o jogo contra o Curitiba, né? Ontem lá no que eu costumo postar no Instagram, eu não tinha falado sobre o jogo do Curitiba, né? E aí fiz a postagem depois do jogo contra o La Guaira sobre os dois jogos. Até porque eu acho que tem algumas questões, né, que precisam ser faladas, né, dentro dos jogos, né, dessa questão, né. Ontem foi uma vergonha? Não, porque eu acho que não tem como ser uma vergonha um jogo em que o time finaliza 18 vezes, 8 elas no gol, né, tem 3 chances claras de gol que seu atacante perde, né, tem pelo menos um pênalti não marcado, possivelmente 2, né, durante o jogo. Então, para mim isso não é uma vergonha. Agora, é frustrante? É decepcionante? É. Coisa que vem acontecendo com esse time do Fluminense, tá? O Fluminense, né, em 8 dias, o Fluminense tem 3 jogos que teriam alguma importância, né? E aí eu acho que ele vai do menos importante para talvez o mais importante, né? No sábado a gente jogou contra o Curitiba lá, né, pelo Campeonato Brasileiro, jogo que a vitória, né, manteria a gente ali empatado, né, bem próximo, né, do líder do Campeonato Brasileiro, né. Enfim, o empate fez com que a gente desse uma distanciada ali para 5 pontos, né, de distância. Um jogo em que, né, visivelmente, a gente poupou jogadores por causa do jogo da Libertadores. Eu acho que não. Eu acho que a gente poupou jogadores principalmente por causa da semana que a gente tinha com o jogo da Libertadores e com o clássico contra o Flamengo, que mal ou bem nessa altura do campeonato é uma disputa direta, né, pelo Campeonato Brasileiro, já que é um time que está sempre na briga, né, e a gente se coloca na briga. Isso é uma fala até do próprio presidente do clube. Mas se a gente parar para pensar, o Acosta já não iria jogar porque está suspenso. O Canóbio teve um desgaste físico, até porque o Canóbio não poupou, né? O Canóbio jogou na data FIFA 2 jogos, né, em 10 dias lá, né? Então o Canóbio não foi pro jogo. O Samuel Xavier tinha um desgaste físico, né? Então ele não estava sendo poupado, digamos assim, né? Quem foi poupado de fato no jogo, né, foi o Gemes, porque já tinha amarelo, né? Eu acho que ele não vai pro jogo por causa disso. E aí a gente podia os 2 zagueiros tomar amarelo e ter que jogar contra o Flamengo com uma zaga reserva, né? E o Savarino, né, que trouxe aquela questão, até que gerou debate dentro da seleção da Venezuela, de que ele começa a data FIFA de fato sentindo alguma coisa, né? O Zubeldia até fala que ele passou 5 dias na fisioterapia. Ah, isso é verdade? Ah, isso é mentira? Não sei, eu acho que o Zubeldia não tá ali para vir mentir, né? Mesmo para tentar abafar a polêmica lá da seleção da Venezuela, de que o Savarino ficou 5 dias na fisioterapia durante a data FIFA, né? Então houve um problema de fato, né? Imaginamos a gente assim, aí, né, lógico, o Martinelli sai cedo no jogo, porque o Martinelli também era um jogador que não podia tomar amarelo, outras situações. Eu teria poupado mais jogadores, tá certo que eu não contava com o Savarino fora, né? Mas pensando no jogo contra o Flamengo, eu acho que o time do Fluminense sendo poupado, né, mesmo metade do time, tem chances de ganhar do Curitiba lá, né? E teve, né? Muita gente falou que o Fluminense fez um grande jogo, aí bota naquela, mas tem que fazer, quem quer ser campeão tem que fazer 3 pontos contra o Curitiba lá, mas é difícil ganhar do Curitiba lá, eu não sei o que. Aí fala que o Fluminense fez um bom jogo. O Fluminense contra o Curitiba lá, né? O Fluminense, né, deu 15 chutes a gol, 4 no gol, 1 na trave, né? O goleiro do Curitiba fez 6 defesas no jogo, né? Né, e fez um gol, né? Sendo que tomou 10 chutes, 4 no gol, né? O nosso goleiro fez 2 defesas e a gente acabou tomando um gol no jogo, né? Então a gente também acabou dando mais espaço, né, do que deu no jogo de ontem. Ontem a gente teve 18 finalizações, 8 no gol, né? 7 no gol, né? 8 defesas do goleiro, né? A gente acabou não fazendo gol, né? E o outro time finalizou só 6 vezes e uma delas no gol, né? E o nosso goleiro fez 3 defesas no jogo. Então, assim, né, a gente produziu mais no jogo de ontem
do que no jogo contra o Curitiba, mas o jogo contra o Curitiba tranquilo, sair de lá com empate, e contra o Laguaira é uma grande vergonha, né? A vergonha eu acho que não é. Lembrando que a gente também, né, tá certo que o Fluminense volta para o Rio para depois ir para Venezuela, mas a gente cruzou o continente, né, nesses 2 jogos. A gente sai do sul do país, né, e vai para um dos países, né, o país, né, mais ao norte ali da América do Sul, né? Então é isso, né? Lembrando que quem mora às vezes, né, no norte do país, dependendo da condição financeira que tem, quem trabalha e tem uma condição financeira muito boa, às vezes as pessoas moram no sul dos Estados Unidos ao invés de morar na região sudeste do Brasil. É lógico que tem a questão de condição de vida e tal, tem dinheiro, mas enfim, é isso, né? Então tem a viagem longa, mas parte do time foi poupado, né? O campo lá tinha um gramado muito ruim e o goleiro dos caras estava num dia brilhante. Achei legal o pessoal do Sodanense falando, o Vago, esse goleiro provavelmente nos próximos jogos ele vai tomar um monte de frango, né? Mas contra o Fluminense ele resolveu pegar tudo que não pegou na vida, né? E aí, como eu falei, né, falar assim sobre o jogo, né? A gente teve, né, no jogo contra o Curitiba, né, o Ganso como titular, né? E aí muitas críticas no Ganso de que o Ganso, né, não tá bem, que não dá mais pro Ganso ser titular do Fluminense, que não sei o quê, e que o Acosta é muito melhor, piriri pororó. Sendo que assim, né, dos últimos 3 jogos do Fluminense, né, cada um teve uma participação em gol, né, entre Ganso e Acosta, e que nem foi assistência ou gol feito, né? Eles começam a jogada do lance do gol, né? E o Ganso no jogo contra o Curitiba, me desculpe, o Ganso jogou mais do que o Acosta jogou ontem. O Acosta tem que ser reserva para o Ganso ser titular? Não, mas eu acho que a gente precisa, né, parar de colocar o Ganso pra merda. A torcida do Fluminense faz isso com alguns ídolos, né, em alguns momentos, quando eles não chegam de forma incontestável no clube, ou quando eles têm uns momentos que, né, eles não vão muito bem, a gente costuma qualquer coisa querer botar os caras pra merda, né? E aí eu acho que a torcida do Fluminense tá fazendo isso com o Ganso, né? A única diferença do Acosta pro Ganso nos 2 jogos é que o Acosta é um jogador, né, que arrasta mais a bola, né, e o Ganso não é esse jogador, mas o Ganso teve uma belíssima finalização contra o Curitiba, né, que se não é o zagueiro bloqueando a bola ali, a bola ia no ângulo, e o Acosta ontem deu um chute em cima do goleiro, né, e chutou uma bola para fora, né? É isso, né? Nos 2 jogos, os 2 deram, né, passes armando jogada, achando o jogador, né? O Acosta dá um bom passe ali pro Canóbio, né, que o Canóbio, que é uma das grandes chances que a gente tem, né, que o Canóbio tenta assistir ali o JK, mas o JK perde o gol no final do primeiro tempo, né? Então, de uma forma geral, é isso. Outra coisa, não dá mais pro Samuel Xavier ser titular do Fluminense, tá? A vaga é do Guga, tá? Até porque não tava com condição física e tal. No final do jogo, uma bola ali, a gente tentando fazer um abafa, o René dá uma bola pro Samuel Xavier e ele corre para não chegar. Pô, me desculpe, Samuel Xavier esse ano não é titular do Fluminense, o titular é o Guga, tá? Até que o Guga me prove o contrário e tem o Fidelis aí para entrar na briga. Eu acho isso meio desesperado, tá? Mas é isso, né? O titular é o Guga e o reserva é o Samuel Xavier. Aí, gente, não, mas podia levar o Fidelis para jogar na ponta. Então, se você vai levar o Fidelis para jogar na ponta, é um monte de ponta que a gente tem, né? Mas enfim, é isso. O titular é o Guga, tá? Uma outra questão ali do Fluminense, né? Tá, o Canóbio. O Canóbio ontem não jogou nada. O Serna não entra muito bem também no jogo, né? Mas assim, no intervalo, né, já era para ter trocado. Em primeiro lugar, a gente não precisava da marcação do Canóbio, e se a gente comparar o que o Canóbio fez ontem na marcação com o que o Serna fez no último jogo na marcação, que ele não foi bem, o Serna teve números melhores na marcação do que o Canóbio ontem no jogo, né? Ele recupera mais bola do que o Canóbio recuperou no jogo de ontem, tá certo que o Curitiba teve uma produção ofensiva, né, maior do que o Laguaira, mas a minutagem dos 2, né, o percentual, a diferença é de 2% de posse de bola pro Fluminense num jogo pro outro. Então assim, né, acho que o Serna já poderia ter entrado no intervalo, até porque o Serna acaba que aumenta a estatura do time também, né, e pode ajudar na bola aérea, né? E aí é isso, assim, o Zubeldia, de uma forma geral, né, ele contra o Curitiba, né, agora eu tô com Curitiba, Corinthians, Corinthians a gente ganha de 3-1. Contra o Curitiba, né, ele dá umas mexidas que parece que tenta mudar o jogo, né,
mas contra o Laguaira ontem ele volta a fazer aquelas substituições mais do mesmo, de trocar mês por meia dúzia, aí no final bota o Cano junto com o JK, né, com o JK não, com o Castillo, tentando fazer que parecia que estava jogando o time para frente, né, mas vamos lá, né, o que eu acho que ele poderia fazer primeiro já era tirar o Canóbio no intervalo e colocar o Serna, né, para tentar uma coisa diferente ali, e aí, né, o Savarino começa o jogo na direita, depois vai para a esquerda no primeiro tempo, joga mais pelo meio, enfim, e aí poderia botar o Serna na esquerda e o Savarino, né, na direita, que nem ele começou o jogo, ou deixar os dois invertidos, enfim, né? Mas valia a pena ter botado mais o Serna no jogo, tá? Porque o Canóbio foi uma nulidade ontem em campo, né? O Serna vai bem, na verdade, contra o Corinthians, né? Não contra o Curitiba, né? Mas mesmo não indo bem contra o Curitiba, ele tem números melhores defensivamente do que o Canóbio no jogo de ontem contra o Laguaira, né? Aí uma outra coisa, assim, cara, beleza, a gente chegou a criar, né? A gente teve 18 finalizações, 8 delas no gol, né? Tá certo que algumas mais pro final do jogo, né? Mas o time não tava fazendo gol e o outro time não tava mais agredindo. Por que não aceitar em determinado momento do jogo, né? Vamos supor que o Serna já entrou ali com 15 minutos, o gol não saiu, né? Você aceitar que você pode ter, pelo menos por 5 minutos, por 10 minutos, mas não no final do jogo, né? Por 5 minutos, 10 minutos, né? Os 3 jogadores mais técnicos desse time jogando, né? Num jogo que tá fácil, né? Por que não tentar ter Ganso, Acosta e Savarino jogando juntos, né? Já que a gente não precisava tanto, né, da questão defensiva, né? O Serna ali podia voltar igual um maluco, né? E aí é isso, né? O JK, eu não sei se ele sai, né? Porque tava sentindo alguma coisa por causa da pancada que ele tomou no tornozelo ali, na falta que os caras fizeram, né? Mas por que não, né? Aceitar os 3 ali juntos, entendeu? E aí podia, né, se o JK tivesse bem, o JK continuava no jogo, pensar ali em botar o Acosta para pesar mais a área junto com o JK, né? Então uma substituição ali que você podia tirar um volante, né? Vamos supor, né? E deixar, porque aí você ainda pode ter mais 2 mexidas para fazer as outras 3 substituições. Vamos botar aqui um time que vai criar um pouquinho mais, né? Mexe ali com 10, 15 minutos. Vamos deixar aqui Ganso, Acosta e Savarino, né? O Ganso entra um pouquinho mais atrás para armar mesmo, né? Deixa o Martinelli em campo, ou o Hércules para jogar, né, lá atrás, e aí nesse momento eu escolheria, né, o que tivesse melhor fisicamente e pudesse aguentar até o final do jogo, tá? Que era para segurar mesmo, pro cara ser o cincão, entendeu? E os dois sabem jogar dessa forma, tá? Beleza, passou ali 10, né, 15 minutos, pô, vou pesar um pouco a área, por que não ter um momento, né, de Castillo, se o JK ainda tivesse em condição, se ele não tivesse sentindo, junto com o JK no ataque, né? Se o JK tivesse sentindo já quando o Ganso entra ali no lugar do volante, né, já tiraria o JK e botava o Castillo, tá? Se você já tinha os 2 jogadores mais altos podendo jogar ali, porque você tinha o Serna, né? Você joga num 4-4-2, né? Se você tivesse botado o Castillo no lugar do JK, não, o JK ainda aguenta jogar, né? Você vai lá e bota os 2 juntos, você tem um jogador mais alto que joga pelas pontas, né? Tem um bom finalizador ali que sabe fazer o pivô e tudo mais, e tem um jogador alto, bom finalizador que sabe fazer o pivô também, né? Então você aumenta o poder ofensivo do time de fato, você tem gente para criar, né? Aí vamos supor ali, né, nesse momento do jogo, né, que você não tinha mexido no JK antes, vai entrar o Castillo. Quem tá pior no jogo, né? Quando é substituído, né, quando o Savarino sai do jogo junto com o Canóbio, né, e o JK, né, o Savarino só não era pior do que o Acosta, né? Só não era pior do que o Canóbio. Então, podia ter continuado com o Savarino no meio de campo na escolha que ele faz, 8 minutos. né? Mas na minha escolha ali, era ali, na hora que, né, vou agora só botar o Castillo para jogar um pouco com o JK, se não tivesse feito essa substituição antes, né? Vou tirar o Savarino, né? Não, vou tirar o Acosta, que era o pior, se ele continuasse pior no jogo, né? E aí você tem ali um Castillo e um JK pesando a área, né? Você tem 2 jogadores com boa capacidade de articulação, né? Que é o Ganso e o Savarino,
né? E o jogador alto correria, que é o Serna, né? Ou até nesse momento, né, ser mais ousado, né? Em determinado momento do jogo, no final do jogo ali, né, o nosso meia era o René e o Soteldo jogando de ponta, né? Então já tirava o René ali, botava o Soteldo, né, para ter bola cruzada na área, já que você ia ter dois atacantes altos, né? E aí manteria um volante de mais em posição física como 5, o Martinelli ou o Hércules, né? O Ganso, o Savarino. Entendeu? Porra, por que não o Ganso ser o meia, já que o outro time não ataca? Porque o René virou o meia, o campo do Fluminense no final do jogo. Isso não faz sentido, né? E aí no final do jogo tu botava o Cano se o gol não saísse, né, para botar um atacante mais fresco no lugar do JK, né? E tentar fazer o gol se o gol ainda não tivesse saído. O Fluminense ontem, uma coisa que não fazia sentido era ver o René de meio campo do Fluminense, sabe, com o Ganso em campo, né? Se era para o René ter um lateral ali para ajudar o Fluminense a fazer o gol, né, botava o Arana, que finaliza de fora da área, né, que cruza melhor, e o Ganso no lugar que tem que estar o cara que tem que ser cerebral nesse momento do jogo, distribuindo bola, porque o que o René estava fazendo era isso, distribuindo bola. O René não estava arrastando bola naquele momento do jogo, entendeu? Então por que no seu Ganso ali? Pô, uma coisa ontem, em determinado momento do jogo, né, o Serna não estava dando certo ali para cruzar a bola na área pela direita, né, enfim, e aí, cara, a gente com Castilho, que é alto, né, a ideia quando você tem dois atacantes é pesar a área com os dois atacantes. Pô, o Castilho saiu da área e cruzou duas bolas para dentro da área. Foram os dois melhores cruzamentos, eu acho, no segundo tempo, tá? Mas é o Castilho, que era o cara que tinha que estar dentro da área, que está saindo da área para cruzar a bola. Sabe? Não fez sentido nenhum as substituições do Zubeldia e o jeito que o time ficou montado em campo. O René era o nosso meia para achar a bola com o Ganso em campo, enquanto o Ganso pode fazer isso. Eu não estou cobrando do Ganso arrastar a bola, ele nunca fez isso no Fluminense, eu acho, né? Mas dialogar, achar o passe. Por que era o René que estava fazendo isso, né? E o Castilho sair duas vezes da área para cruzar a bola na área, sabe? E aí tem isso, né? São dois jogos seguidos, né, com problemas de arbitragem. Enquanto o Curitiba é um só, que é a questão do gol anulado, que não era para ter sido anulado, isso é fato, né? E aí nesse jogo contra o Laguaira, né, o primeiro pênalti tinha que ser marcado, né? Porque o jogador, né, ele começa a jogada com o cotovelo aqui, ele junta o cotovelo dele aqui e ele joga o cotovelo para frente, ele joga o tronco e o cotovelo mais à frente do corpo em direção à bola. Tá? Então é pênalti. Ele não tá com o braço coladinho aqui, ele joga o braço para frente, ele gira o corpo e joga o braço para frente, tá? Ele joga o cotovelo em direção à bola. Então isso é pênalti. O juiz tinha que ter ido, se ele não viu isso no jogo, olhar o VAR, e é pênalti, não é interpretação. O jogador leva o cotovelo em direção à bola. O do JK, o cara segura o JK. Assim, eu sempre tenho uma questão, né? Às vezes falar, não, mas para marcar pênalti o lance tem que ser mais intenso, o lance tem que ser mais, sei lá, né, parecer mais falta, né? Aí fora da área, aquele lance do JK, se é fora da área e eu sou o juiz, eu não dava, tá? Porque o cara bota a mão no ombro do JK, o JK tinha condição de chegar na bola, de tentar chegar na bola, e ele se joga, né? Não sei se ele estava sentindo alguma coisa ali naquele momento. Eu acho que esse lance é depois que ele toma a porrada no tornozelo, e aí ele achou que não ia chegar na bola, enfim, né? E ele se joga ali, mas ele tinha chance, ele estava bem perto da bola ali, né? E o puxão não foi o suficiente para desequilibrar o JK, ele se joga no chão. É um lance que, se fosse fora da área, eu não daria falta, tá? Porque eu acho que ele se joga. Então eu não acho que foi tão pênalti assim, mas assim, né, falta, porrada em cima do tornozelo, por cima do tornozelo do JK, né? Ele disse que a orientação da arbitragem da Conmebol foi isso, é lance para vermelho, o cara não toma vermelho. Aí depois o cara faz outra falta no Castilho, aí dá cartão para o outro zagueiro e o VAR não entra para corrigir o cartão, então também não faz sentido nenhum, né? Ah, Hugo, isso é desculpa. Cara, não é desculpa, né? Você tem um pênalti, né? Muita gente falando assim, ah não, mas tem 18 finalizações, mas não teve tanta chance. Quando é para golear e tem muita chance, é igual São Paulo, que não sei o que. Realmente, contra o São Paulo a gente tem 10 chances claras de gol, né? E nesse jogo a gente teve 3. Sendo que contra o São Paulo a gente faz o gol. A partir do momento que você faz o gol, o outro time tende, né, a tentar te atacar para diminuir o placar,
E aí você vai achando o jogo, né? O jogo vai se tornando mais fácil. E ontem no jogo a gente não teve isso. O que o outro time fez foi jogar o segundo tempo todo, né, postadinho ali, com uma linha de 4, uma linha de 6, se defendendo. Entendeu? Se a gente faz o gol naquele jogo, eles iam tentar atacar a gente. E aí, se eu atacar, né? Eu acho que o lance do toque do Canóbio, né, até ali eu acho que ele não fez errado, mas finalizou várias bolas no gol, mas finalizou mal, parecia que não tentava tirar do goleiro, né, parecia que mirava a bola no goleiro. A finalização também do Acosta no início do jogo, a primeira finalização do jogo no gol, né, é dele também em cima do goleiro. São jogadores que a gente espera mais, são jogadores que a gente espera algum poder de decisão. Outra coisa, Samuel Xavier não dá para ser mais capitão do Fluminense, tá? Ou dá o braçadeira pro JK, não sei se o JK seria esse cara, né? Ele, para parecer ser meio maluquinho, a gente acha que pode ser, né? Já chegaram a dar braçadeira uma vez para ele, para dar uma moral para ele. Não sei se ele seria esse cara, mas me desculpe, né? Eu vejo potencial no Midjan, né, para ser um Felipe Melo da vida dentro do Fluminense. Tá, ele não vai virar titular no lugar do Freitas, dá a braçadeira pro Freitas. O Freitas é o cara mais maluco dentro de campo que a gente tem. Não vai ter moral com a torcida, que eu acho que o capitão precisa ter, mas dá para ele. E assim, no meio do ano, me desculpe, tá? Tem que pagar 20 milhões de euros e trazer o Nino, porque pelo menos a gente vai ter capitão. Tá? A gente vai ter o cara que pegou no gogó do Barbosa lá do Flamengo. Entendeu? Tem que trazer o Nino de qualquer jeito para esse Fluminense, senão a gente vai continuar sendo um time de frouxo, continuar sendo um time que vai arregar em alguns momentos decisivos, sem fazer pressão na arbitragem, aceitando alguns resultados, né? Já que o jogador que pode ser esse cara, ele não tem condições de ser titular no momento, que talvez fosse o Ganso. Entendeu? Se o JK não pode ser o capitão, né? Se o Midjan não vai ser titular no lugar do Freitas, se o Freitas não tem a confiança da torcida para ser capitão, o Fluminense tem que botar todo o dinheiro que tiver para trazer o Nino e foda-se o Palmeiras. Tá? É isso, assim, é meio que um desabafo do que você vê em campo. É o que eu falei, eu não acho uma vergonha, eu acho frustrante, eu acho decepcionante o que o Fluminense fez ontem. Tá? Mas também tem umas questões que não dá para concordar, né? Que o Ganso é muito pior do que o Acosta, né? Com as substituições do Zubeldia, com Samuel Xavier de titular e sendo capitão do Fluminense. Não dá. Com o René sendo o meia criador do Fluminense numa reta final de jogo, sabe? Com o Castilho saindo da área e cruzando duas bolas. Faria sentido o Castilho saindo se talvez fosse o JK lá dentro, que aí talvez ele fosse arrastar dois marcadores, mas nem isso aconteceu, sabe? Não faz sentido as substituições do Zubeldia em alguns momentos do jogo. Ele mesmo falou, não, eu demoro para substituir porque eu quero substituir uma peça igual por outra igual. E aí você não muda o jogo, seu idiota. Você não muda o jogo quando você tá ganhando e precisa ser mais precavido para não perder e tomar pressão no final do jogo. Você não muda o jogo quando você não tá ganhando e precisa fazer gol. Entendeu? Né? Uma parada, todo time agora nos últimos jogos, reta final de jogo, o Fluminense toma pressão com 555 bolas cruzadas na área, de qualquer lugar do campo. O Fluminense ontem, com Castilho, né, que é o centroavante grande que a gente queria, o Cano dentro da área, o Serna que tem estatura, né, pode pensar aí até mesmo no Ganso entrando que sabe cabecear. O Fluminense não cruzou bola na área, o Fluminense teve uma falta ali, né? Já com Castilho, já com Ganso em campo, com Cano em campo, com Castilho em campo, então foi depois dos 41 minutos de jogo, teve uma falta ali perto da linha do meio de campo, que era uma bola para chutar para a área, enfiar os outros dois zagueiros lá dentro. Né? O Samuel Xavier, teoricamente, sabe cabecear, mas não sei se tinha perna para pular na bola. Entendeu? Era isso. Aí sim o René bater a bola dali, do meio de campo, porque aí o Ganso tá lá dentro para cabecear a bola. Entendeu? É isso, assim, foi difícil. E algumas questões, né? Pô, o Fluminense está muito bem com o Zubeldia, mas está faltando um querer, né? Do time, do Zubeldia, em de fato querer mudar algumas partidas e ganhar o jogo. Beleza? Saudações tricolores. Faz o urso, faz o duplo L.